Bom, pessoal, dando continuidade aí à nossa aula de Machine Learning, né? Que a gente começou aí anteriormente. Vamos recapitular o que que a gente viu na última aula, que a gente criou o nosso primeiro modelo de Machine Learning a partir de dados aí dos estados, né? A gente queria mostrar se quanto maior o índice de educação de um estado, maior é o índice de renda desse mesmo estado. Então, para isso, a gente fez um passo a passo, a gente importou a primeira biblioteca do Scikit-Learning com a classe linear regression, que é o modelo de regressão linear, que é o que a gente está usando para fazer essa estimação, né? Aí a gente instanciou o modelo, que simplesmente foi salvar o modelo numa variável, determinou o nosso x e y, que no caso são as nossas variáveis explicativas, desculpa, e a variável que a gente quer explicar, que a gente quer usar a educação para explicar a renda. Aqui só lembrando que a gente está fazendo uma regressão simples, por isso é uma variável explicando outra, mas poderiam ser várias variáveis explicando renda aí, ficaria um modelo até melhor. Depois o quarto passo foi treinar o modelo, que a gente usou o model.fit, passou o y e o x. E a partir daí, a gente já tinha aí, né, quando a gente treinou o nosso modelo, a gente gerou o nosso intercepto e o nosso coeficiente de angulação para fazer o nosso modelinho, que ficou basicamente assim, né? A renda ficou igual a 0,9, 0,09116, né? Mais 0,8, que é o de angulação, 0,82499, vezes a escolaridade. E aí, esse é o modelinho que é gerado para fazer as previsões. E a partir daí, que a gente usa, assim, a partir de cada vez que a gente faz o model.predict com um dado novo, ele traz para a gente qual que seria o resultado esperado da renda. Então, a gente rodou aí, fez a nossa previsão, parte um finalizada, mas a gente viu que tinha um probleminha no final, que toda vez que a gente roda o modelo, a gente quer saber o quão bom está esse modelo. Então a gente calculou o model.score para saber qual que era o nível de explicabilidade, aí, o grau de ajuste do modelo. Deu 0,55, pareceu ok, mas aí a gente veio com um problema que foi o quê? Quando a gente faz esse passo a passo assim, a gente quer, ao calcular, né, o nível de eficiência aí do nosso modelo, a gente calcula usando dados de treinar, usando para testar o nosso modelo os mesmos dados que a gente usou para treinar, o que superestima, de certa forma, o nosso modelo. Então, o que que a gente precisa fazer, que eu falei na última aula, a gente precisa separar os nossos dados em dados de treinamento e dados de teste, com o nosso dataset completo, né, que são de 27 unidades das federações. Então, a gente divide ele em treinamento e teste para a gente chegar a um resultado mais eficiente de como que está o nosso modelo, se ele está funcionando legal, ou se ele precisa de mais ajustes. Aqui a título de conhecimento, depois a gente vai falar mais sobre isso. Geralmente a gente divide treinamento e teste, é, 70, 70% para treinamento, 30% para teste, ou 80% para treinamento, 20% para teste. Alguma coisa nessas proporções, tá? A gente deixa um pouquinho mais de lado para treinamento, porque quando a gente faz essa divisão, a gente perde um pouco, né? Quanto mais dado a gente tem para treinar, melhor. Então, se a gente está separando um pouco de dados para teste, a gente está perdendo um pouco de dado no treinamento. Então, agora, como é que a gente faz aquele mesmo modelo que a gente rodou anteriormente, só que agora dividindo em treinamento e teste para chegar num resultado para chegar, né, nesse índice de eficiência, né, nesse R ao quadrado, que é o grau de ajuste do modelo, de uma forma mais, mais eficiente, né, digamos assim, mais realista. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar, né? Então, a gente vai importar o que a gente vai usar, que agora, além do modelo de regressão de linear que a gente está usando, a gente vai ter que importar o train test split, que é a classe que vai fazer a divisão da nossa base de dados de uma forma aleatória. Então, from scikit-learn, ele vai trazer para a gente, ó, from scikit-learn, ponto model selection,
que eu vou querer importar? Importe o train test split. Olha, ele faz aqui para mim. Import train test split. Isso aqui eu não preciso, não. Que é a classe que a gente vai estar usando para fazer a divisão. A gente já definiu o nosso x e o y, mas vamos definir de novo o nosso x, que é a variável que a gente vai estar usando para explicar, né, a renda, é a educação. Então, é def, aí eu coloco aqui dentro educação, vamos ver se ele vai achar aqui para gente. Educação. E o nosso y, que é a variável que eu quero explicar, é a mesma coisa, é o meu DF, só que aqui ela é a renda. Beleza, então defini, né? Primeiro importei meu módulo. Vamos lá, o passo a passo de novo. Importar a biblioteca, biblioteca, ou o módulo, ou a classe. Depois a gente define as nossas variáveis, né? Já estavam definidas, mas só para a gente relembrar que a gente quer definir, usar x para explicar o y. E agora, na hora de fazer a divisão, né, dos nossos dados de treinamento de teste, como é que a gente faz? Eu coloco meu x train, meus dados, ó, começo de atrás, ó, x train, x teste, que eu vou querer uma parte dos meus dados de x para treinamento, uma parte dos meus dados de x para teste, uma parte dos meus dados de y para treinamento, uma parte dos meus dados de y para teste. E aí eu peço para ele fazer a divisão, o train test split. E aí aqui não vamos mexer com isso agora. Então eu peço para ele fazer a divisão do train test split. E esse teste size 0,3 quer dizer o quê? Que eu quero treinar 70% da base dos dados e testar 30%. Poderia ser 0,2, porque gostaria de treinar 80% da base do dado e depois usar para teste 20%. É, testem, ver qual que vocês acham melhor. Não tem uma resposta correta, tá? Cada modelo, cada situação vai ser uma. Então, beleza. Rodei, fiz aqui meu treinamento, quer dizer, fiz a divisão, né, da minha base de dados, e agora a gente continua como a gente fez anteriormente. O que que a gente faz agora? Instanciar o modelo, que é salvar o modelo, que eu vou chamar de model, em uma variável, né? Eu vou chamar de model a minha variável, e aí eu vou chamar o linear regression. Então, beleza, instanciei meu modelo. Depois, qual que é o próximo passo? Treinar meu modelo. Treinar meu modelo. Como é que eu treino? A gente também já viu, é o model.fit. E aí, aqui dentro, em vez de passar x e y, eu vou passar o x train e o y train, que é o meu x e o y de treinamento. Antes a gente passava só x e y, que eram todos os x e y. Agora eu estou passando só os de treinamento. E aí, no final, na hora de avaliar, né, o score, em vez de passar tudo, eu coloco o model score de teste, porque eu estou treinando com os dados de treinamento para depois testar nos dados de teste. Só para vocês verem, antes de rodar isso daqui, ó, se eu chamar o meu X train, ó, ele tem aqui 80% dos dados que são do treinamento. E se eu chamar o meu X teste, ele está chamando aqui os 20% de dados que ele separou para teste. A mesma coisa para Y, tá? Só que o X é educação e o Y, no caso, seria a renda, né? Então, o Y traz os 20% dos casos de renda. Então, beleza, agora eu vou rodar isso daqui. Ó, qual é que foi o coeficiente de determinação aqui, o R quadrado? 0,47. Antes, quando a gente fez rodando no modelo todo, tinha dado 0,55, que era mais alto, então realmente estava superestimando o nosso modelo. Era isso, gente. Aqui a gente já tem uma primeira parte, né, de como a gente fazer um modelo de machine learning e como testar. E lembrando que o ideal é a gente sempre dividir dados de treinamento e dados de teste, para a gente sempre testar em base diferente da que foi treinada. E aqui, basicamente, a gente finaliza uma etapa. É,
quais são questões que surgem a partir daí, que a gente vai ver na próxima aula, que é muito importante. Quando a gente faz essa divisão de dados de treinamento e de teste, são divisões aleatórias que são feitas. Então, cada vez que eu rodar, né, os meus dados aqui, ele vai me trazer resultados diferentes. Porque, como cada vez ele faz isso aleatoriamente, cada vez que a gente fizer, esse teste, né, ele vai separar uma amostra diferente. Então, ó, por exemplo, aqui eu rodei de novo, antes que era 6, começava do 6, agora é o F15, 14 e 8. Se eu rodar de novo, ó, agora é o F8, 21 e 4. Então, cada vez ele vai rodar e com base nos novos dados, ele vai gerar um score diferente. Se antes era 0,47, agora é menos 0,27. Vou rodar de novo, ó. Agora menos 0,01, quer dizer que é um grau de ajuste bem ruim do modelo. Ah, agora de novo, 0,55. Pô, agora não ficou tão ruim, porque eu peguei outros dados. Então, assim, isso é um problema que a gente vê aí, né? Que próximo passo, né? Como trabalhar isso. A gente vai ver no próximo vídeo que a gente vai trabalhar com cross-validation. O que que seria o cross-validation? A gente divide a nossa base de dados em vários grupos e, e a gente, como se fosse que testasse esse score várias vezes e tirasse uma média desse score no fim, para chegar num resultado um pouco mais consistente, assim, mais próximo da realidade. Porque, como a gente viu aqui, ele varia bastante. Ele foi desde negativo até 0,55. Então, ele apareceu desde que era um modelo horroroso até um modelo razoavelmente ok. Então, isso a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente for estudar o cross-validation. E espero que tenha ficado claro essa aula daqui.